Eu gostaria de convidar o meu irmão Juan, ele que está aqui conosco mais uma vez. Já está fazendo parte da família aqui, né? Da família Aurora. Já faz parte da nossa família. E veio trazer a mensagem para nós, que o Santo Espírito possa te usar poderosamente. Amém, irmão? Muito obrigado mais uma vez por aceitar. Obrigado mais uma vez ao Henrique, né? Obrigado pelo convite, ele me convidou para trazer a mensagem essa manhã. Obrigado pelo lindo louvor que nos trouxe. E, de fato, o Espírito Santo, ele está querendo nos usar. Nós precisamos permitir. Ele tem nos proporcionado tudo que nós precisamos para estar preparados para transmitir esse evangelho. Nós só precisamos agora tomar posse desse poder que nos é dado. E irmos, cumprimos o ID. Queria cumprimentar mais uma vez aos irmãos com um feliz sábado, também aqueles que nos acompanham pela transmissão, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração onde você estiver, com os louvores e com a palavra que será aberta. Que a sua vida possa ser transformada a cada dia pelo Espírito Santo e você possa estar preparado quando Jesus voltar. Amém? Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus antes de abrirmos a mensagem. Santo Eterno Deus, Pai, te agradecemos a Deus porque o Senhor já nos preparou os nossos corações com lindos louvores, ó Pai. Que o Senhor, mais uma vez, Pai, estou te suplicando, que aceite, Pai, pois é de coração que nós fazemos. Suplicamos a Ti, ó Deus, que neste momento, que a Sua palavra será aberta, que o Seu Santo Espírito, ó Deus, venha me usar, ó Pai, que não seja eu a falar, mas o Senhor aos Seus filhos. E que nós possamos juntos, Pai, aprender mais uma vez os ensinos eternos que o Senhor preparou para nós. Prepara-nos, ó Pai, através de Sua palavra, através do Seu Espírito, para que naquele grande dia nós possamos, ó Pai, ouvir do Teu Filho, vinde e entrar pela posse do reino que foi preparado a vocês desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, nós rogamos a Tua presença. Amém, ó Deus. A mensagem de hoje, como havia sido pedido pelo nosso irmão Henrique, uma mensagem que falasse sobre o evangelismo, sobre transmitir a mensagem de Deus às pessoas, e esse é o chamado que nós recebemos, de transmitir a mensagem a qual nós ouvimos um dia, a mensagem que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E dentro dessa mensagem nós trazemos aqui algumas razões. Creio que a mensagem seria um pouco extensa, então eu vou tentar reduzir ao máximo para que não fique muito extensa e avance demais no tempo. Mas peço aos irmãos que prestem bastante atenção em cada detalhe que será falado, porque estamos a falar da palavra do nosso Deus. A mensagem que nós vemos trazendo, eu trouxe aqui, seriam 10 razões por que devo pregar o Evangelho. Não sei se vou conseguir transmitir todas, para o tempo não ficar muito extenso, mas quero transmitir aqui algumas razões pela qual nós devemos, razões que nós temos para transmitir o Evangelho ao mundo. E se você talvez acha que não teríamos razões, que seria apenas uma ordem de Cristo, nós vamos ver nessa manhã que isso é um mito que você formou em sua mente, talvez tenha formado em sua mente, que nós temos sim razões para pregar esse evangelho. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 28, verso 19, um verso que é bem conhecido, um verso bem famoso. Aí creio que a maioria dos irmãos já tem ele decorado. Que você em sua casa, aí onde você estiver nos acompanhando pela transmissão, também faça uso da palavra de Deus neste momento. Abra sua Bíblia, convide as pessoas para refletir juntos conosco nesta manhã. Não deixe de convidar, compartilhe esse link, ainda dá tempo. Convide o máximo de pessoas possíveis para que elas possam ouvir a palavra de Deus nessa manhã e que já possa entrar o novo ano com uma nova perspectiva do que é a vida, de qual é a nossa missão. Às vezes nós andamos pelo mundo procurando um sentido, procurando descobrir qual é a nossa missão. E a palavra de Deus nos revela quem somos nós, para que nós fomos criados. Mateus 28, 19, diz: Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez que Ele mandou, deve haver razões para isso. Do contrário, Deus não haveria de ter mandado que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho para o mundo. Porque a palavra de Deus diz que Ele não faz coisas sem propósito. Deus não perde tempo fazendo coisas sem propósito, nos mandando fazer algo que não teria sentido. Ele pediu: vão e transmitam esse Evangelho ao mundo. Compartilhe essa palavra com as pessoas. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem ainda mais motivos pelo qual nós devemos
transmitir esse evangelho, esse seria o primeiro, porque Cristo ordenou, e a sua ordem deve ser obedecida. E o segundo tema, quero que os irmãos abram a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 12. Aqui o título talvez pode chocar alguns, mas o título não é com intenção de chocar, mas para que nós entendamos o propósito disso. Filipenses 2, verso 12. E aqui o apóstolo diz, com o título, peço que os irmãos se atentem exatamente ao que o texto gostaria de transmitir. Porque talvez o título, como eu disse, possa chocar, e diz o título, contribui para a minha própria salvação. De que forma poderia eu fazer algo para contribuir para a minha salvação, sendo que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Poderíamos nós fazer algo que possa contribuir para a nossa salvação? O sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Porém, há uma parte que nos cabe. E muitas vezes essa parte ela é esquecida, ela é deixada de lado. E diz assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei, e aqui está a parte onde eu gostaria de ressaltar, na parte de contribui, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. E esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Que ao pregar aos outros sobre a vida eterna, eu mesmo não venha ficar de fora. Porque eu fui chamado para uma missão e eu devo cumpri-la. Pois do contrário, o que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não ter obras? Se as obras são a confirmação da nossa fé. Pelas obras, a nossa fé é confirmada. Nós dizemos, eu creio, porém não há obras que demonstrem que eu aceitei a Cristo. Obras de transformação. Então a minha vida permanece como estava. Em Romanos nós vemos o apelo, mais uma vez, para uma nova vida. Nós vemos que a Bíblia vem nos convidando a que nós venhamos nos engajar nessa missão. Nós venhamos cumprir a nossa parte. Cristo cumpriu perfeitamente a parte que lhe cabia, de oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício completo, em nada deficiente, e pede que nós venhamos cumprir a nossa parte de transmitir esse evangelho, aceitar a ele não só com palavras, irmãos, mas de fato e de verdade, com as nossas ações, mostrar Cristo ao mundo, viver o que nós cantamos mais cedo. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Nós precisamos cumprir essa missão. E isso nos ajuda para que nós não venhamos ser desqualificados naquele dia. Nesse sentido, que diz que contribui para a minha salvação. Para que eu não venha achar em falta quando for pesado na balança. Para que eu não venha ser achado em falta. A você e a mim. Essa mensagem nos lembra do nosso dever de como cristãos anunciar ao mundo, sem temor e sem tremor. Sem temer o que o mundo pode fazer contra nós, que o mundo possa rejeitar, que o mundo venha nos perseguir. A palavra de Deus diz que antes importa sofrer por Ele, que Ele nos mostraria o quão importante é sofrer por Cristo, e que vale a pena. Mas lembre-se, irmão, só vão ter a consciência disso, o verdadeiro entendimento dessa mensagem, aqueles que se dirigirem ao campo missionário. Pois se você não for, como Cristo pode te usar? Como que o Espírito Santo pode agir através da sua vida se você não for? Nós precisamos cumprir a parte que nos cabe, irmãos. Terceiro ponto. O Evangelho, isso ainda entre as razões que nós temos, razões para pregar o Evangelho, já vimos duas, uma porque Cristo ordenou, e outra porque nos ajuda no desenvolvimento da nossa salvação. Terceiro ponto. O Evangelho apresenta um correto conceito de Deus, que acima de tudo é amor. E de que forma isso acontece? A transmissão do Evangelho apresenta um correto conceito de Deus, um conceito que as pessoas têm completamente distorcida em suas mentes. Todo mundo descreve a Deus, cada um de uma forma. Muitos descrevem a Deus como um Deus tirano, porque não compreendem com clareza o que as Escrituras querem nos trazer. Porque eles não fazem uma exegese do texto bíblico, não extrai do texto o que o texto está falando.
apenas leem o texto de forma ipsis literi, ao pé da letra. E isso choca a nossa realidade. E de fato choca. Mas quando nós entendemos verdadeiramente o que o Espírito Santo quer nos revelar através de sua palavra, nós vemos que Deus é amor. Mas precisamos apresentar esse correto conceito ao mundo, para que as pessoas tirem da sua mente a ideia distorcida que elas têm de Cristo. Você e eu estamos aqui nessa manhã adorando a Deus, porque nós entendemos que esse Deus, ele é amor, ele não é um Deus tirano como as pessoas falam. As pessoas precisam entender isso. Conhecer a Cristo verdadeiramente. Conhecer verdadeiramente o caráter de Deus. 1 João 4,8. Gostaria que os irmãos abrissem para que nós continuássemos refletindo. Que você em sua casa também abra a sua Bíblia. E medite nesses versos, veja com seus próprios olhos o que a palavra de Deus está falando, que não sou eu a falar, mas sim os textos. Eu estou aqui servindo apenas como um canal para levar essa mensagem a você, para direcionar os seus olhos a enxergar o que o texto quer dizer, mas o Espírito Santo é quem irá nos revelar. O Espírito Santo te dará o discernimento, mas você precisa acompanhar os textos. Abra também a Bíblia em sua casa. A palavra de Deus, ela só tem poder enquanto ela está aberta para transformar a vida do ser humano. E ainda vem dizendo no texto que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o verdadeiro conceito de Deus que nós devemos apresentar ao mundo. Deus, ele ama as suas criaturas ao ponto de morrer por elas, ao ponto de entregar a própria vida. Esse é o verdadeiro caráter de Deus. Esse é o verdadeiro conceito que as pessoas devem ter de Deus. E muitas vezes não tem, porque às vezes nós deixamos de cumprir a nossa parte de transmitir esse ensinamento às pessoas. Lembrando, irmãos, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós que conhecemos essa mensagem, nós precisamos nos esforçar ao máximo para transmiti-la ao mundo. Não podemos ver um mundo transformado se não apresentar a ele como pode alcançar a transformação. Cumpre-nos essa responsabilidade. Precisamos estar dispostos a cada dia. Porém, irmãos, não poderemos fazer nada por nossas próprias forças. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Precisamos estar em comunhão completa com Cristo Jesus, pois ele diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Irmãos, vocês já viram um galho que está separado da árvore continuar dando frutos? Aquele galho que quebra e cai, ele não produz mais frutos nenhum. Somente aqueles que ainda estão ligados à árvore, aqueles que ainda estão ligados à videira. Assim somos nós em nossa vida cristã. Não podemos fazer boas obras enquanto não estivermos ligados a Cristo. Enquanto rejeitarmos a voz do Espírito Santo que fala a nós, aos apelos que ele faz a nós, não poderemos apresentar o seu verdadeiro amor ao mundo. Quarto ponto que eu gostaria de destacar. Com a pregação do Evangelho, começa a restauração da imagem de Deus em quem o aceita. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, porém perdemos. Mas com a pregação do Evangelho, essa imagem, ela volta a ser restaurada. Ela começa a ser restaurada novamente. E isso é percebido na vida daqueles que o aceitam. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 8. Aquele que encontrar, eu gostaria que fizesse a leitura. Gosto que os irmãos participem. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém. Outrora erais trevas, porém agora sois luz. Agora vocês são luz. Vocês viviam em trevas, mas eu vos tirei das trevas para a minha maravilhosa luz, diz o Senhor.
andai como filhos da luz, transmitindo essa luz para aqueles que ainda estão em trevas. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós também éramos inimigos de Deus, mas Deus nos convidou a ser amigos quando Ele nos trouxe das trevas para a luz. Nós precisamos mostrar às pessoas que elas podem voltar também, que elas podem andar com Deus, que Ele é um Deus que se faz presente, que Ele deseja habitar entre os seus filhos. Nós vemos no passado que Ele mandou que construísse uma tenda para que Ele habitasse no meio dos seus filhos, e Cristo faz a promessa: eu vou e vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Esse é o desejo de Cristo, estar com seus filhos. Precisamos lembrar o mundo que o mundo não está abandonado, como algumas teorias refletem por aí, ensinam, que Deus criou o mundo e o abandonou. Como um relojoeiro que cria um relógio, dá corda e depois deixa que esse relógio simplesmente trabalhe sozinho, até que ele se esgote. Não é assim, irmãos. Deus está com o seu povo. Deus quer estar com seus filhos. E muitas vezes seus filhos é que rejeitam. Como nós vemos muitas vezes, por que motivo as pessoas têm tanto ódio dos cristãos? Por que elas não querem os cristãos perto dela? Por que elas não querem conhecer esse Cristo? Porque muitas vezes nós refletimos uma imagem diferente do que Cristo é. Nós não apresentamos ao mundo a verdadeira identidade de Cristo, o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro amor. Dizemos que servimos a Cristo, porém não temos nada do que há nele. Não temos a confiança, não temos o amor, não temos o carinho pelo nosso próximo, não temos a empatia. Somos completamente do Cristo que eles veem na Bíblia. E as pessoas dizem: vocês que dizem ter ido a Cristo, não foram transformados, por que vocês querem que eu vá? Se você que diz conhecer a Cristo não foi transformado, por que Ele vai me transformar, se eu nem conheço a Ele? Veja, irmãos, precisamos viver aquilo que falamos. Não pode ser diferente. Precisa ser unânime, precisa ser igual. Precisamos viver aquilo que as Escrituras dizem. Precisamos verdadeiramente refletir o caráter e a luz de Cristo. Colossenses 1, 21. Gostaria que alguém que encontrasse também fizesse a leitura. Vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Como eu já havia dito, eram inimigos pelas vossas obras malignas. E às vezes nós apontamos as pessoas, mas essas pessoas são ruins, e Deus lembra que as nossas obras também eram malignas. Que as nossas obras também eram ruins, até nós conhecemos a Ele, permitíssimo que Ele nos transformasse. Assim como Deus foi paciente conosco, que possamos ser também pacientes com as pessoas. Pela aceitação do Evangelho, a imagem de Deus já começa a ser restaurada do ser humano, e a grande melhora na qualidade de vida de quem o aceita. Canibais se tornam seres ternos e amáveis. Pessoas sujas, doentes e quase sem nenhuma higiene se tornam limpas e saudáveis. O medo de deuses e dos espíritos dá lugar à adoração a Deus pelo amor. E quando nós vemos ainda falar dessa restauração, e falar da transformação de vida, quando fala aqui dos canibais, lembro de certa história que eu ouvi uma vez, que falava da história de Catarraguzo. Catarraguzo era um canibal, e se eu não me falha a memória, vivia ali em uma ilha ali em Papua Nova Guiné. E esse homem, certa vez, um grupo de missionários foi até onde ele morava e pregou o evangelho ali e transformou a vida daquelas pessoas. Vejam, irmãos, como eu disse, o detalhe, ele era um canibal. E certo dia, ele ouvindo a pregação de ateus, que diziam assim, que as pessoas cristãs, eles vinham e queriam mudar a sua cultura. Vinham e queriam transformar a cultura que eles viviam. E devia respeitar
Os cristãos eram pessoas terríveis e queria transformar a cultura deles, não respeitavam aquelas pessoas. E aquele sermão todo daquele ateu, e ao final da sua palestra, Catarraguso foi até o homem que palestrou e disse assim: olha, muito boa a sua palestra, muito bom tudo isso que você falou, tal. Porém, eu agradeço a Deus que antes de você vir aqui, Deus enviou um grupo de missionários e mudou a minha cultura. Porque se Deus não houvera feito isso antes, nesse momento eu estaria comendo o seu coração como eu fiz na minha infância. Aquele rapaz que pregava contra a pregação do Evangelho, contra o cristianismo. A vida dele tinha sido poupada naquele momento, porque Deus havia antes enviado um grupo de missionários para transformar a cultura de Catarraguso. Que se não tivesse tido a sua cultura transformada, naquele momento, como ele havia feito na sua infância, estaria comendo o coração daquele homem, porque era um canibal. Veja, irmãos, o poder transformador da palavra de Deus. E muitas pessoas não reconhecem e julgam e condenam. Porém, não sabem que a sua própria vida está sendo preservada através disso. Quinto ponto. A pregação do Evangelho, ela prepara o mundo para o fim. E diz assim, Mateus 24, verso 14. Mas um motivo, irmãos, pelo qual devemos pregar o Evangelho. Aqui nós já vimos algumas razões que a palavra de Deus ela transforma a cultura das pessoas. Torna pessoas malignas em pessoas boas. Tornam pessoas que eram doentes em pessoas saudáveis. Pessoas que eram más se tornam pessoas amáveis. Pessoas que não eram de confiança se tornam pessoas confiáveis. Esse é o poder que o Evangelho tem de transformar a vida das pessoas. Ainda aqui no quinto tema, a pregação do Evangelho prepara o mundo para o tempo do fim. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O Evangelho, essa mensagem prepara as pessoas para os momentos que nós estamos vivendo. Vem nesse momento nos alertar que nós precisamos estar atentos. Que o mundo não vai muito longe. A nossa redenção está próxima, porém a destruição dos ímpios também, irmãos. Esse mundo será destruído, porém também será transformado. Mas nós precisamos estar preparados para quando Cristo voltar. A palavra diz que Ele, pela manifestação de sua vinda, destruirá os ímpios. Para que nós não sejamos destruídos, irmãos, precisamos nos preparar. E a pregação do Evangelho faz isso. Ela prepara as pessoas para que sejam salvas, não para que sejam destruídas. O Evangelho nos ensina a amar o nosso próximo. E desejar a Ele aquilo que também recebemos. Se nós recebemos a salvação, o preparo para a salvação e não para a destruição, por que não vamos compartilhar com as pessoas? Por que vamos deixar o mundo perecer? Sendo que poderíamos fazer algo para que ele pudesse ser salvo. Às vezes, irmãos, nós falamos, eu não tenho utilidade, para que eu sirvo? Às vezes nós rebaixamos demais quando Cristo colocou em nós um valor especial, colocou em nós uma missão especial, de levar a salvação para o mundo, a salvação que Ele concede, a salvação que Ele nos comunicou, e que é real, irmãos. Mas enquanto nós não formos para o campo missionário, enquanto nós não vemos que a palavra de Deus transforma vidas, nós não vamos entender o verdadeiro sentido dessa mensagem. Precisamos estar dispostos a cumprir o ID. Vamos ver aqui. Sexto ponto que gostaria de destacar. A pregação do Evangelho, a regra qual pelas pessoas conhecem o plano da salvação
E agora eu gostaria mais uma vez de estender Mateus 28, 19 e também o verso 20. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aqui vem completando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é cumprir o Evangelho, irmãos, cumprir o ide. Ensinar às outras pessoas aquilo que Cristo tem ordenado. Qual é a sua vontade? A forma pela qual devemos viver. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco se nós cumprirmos a missão a qual fomos designados. Mas muitas vezes esperamos que o Espírito repouse sobre nós quando nós nada fazemos. Há uma condição aqui, irmãos. A graça é de graça. Porém, para que permaneçamos salvos, permaneçamos com o Espírito Santo repousando sobre nós, nos dando força a cada dia, precisamos cumprir uma missão. E aqui está a condição: transmitir o Evangelho a todas as pessoas, para que a palavra de Deus torne conhecida essas pessoas, para que nós possamos ver a transformação no mundo. E nós vemos e pensamos muitas vezes, nesse mundo tereis aflições, e o mundo vai de mal a pior. E nós muitas vezes ficamos presos a isso. A Bíblia diz que no tempo do fim, os filhos se voltariam contra os seus pais, as pessoas se tornariam avarentas, desrespeitosas, blasfemadoras. Então é normal o que eu estou vendo. É normal. E a gente simplesmente aceita a situação. Aceita que isso é normal. Essa característica está sobre aqueles que rejeitam a transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida delas. Porém, outras pessoas, irmãos, podem ser transformadas e fazer diferente disso. E muitas vezes nós não vamos lá e transmitimos esse evangelho que transforma. Por que, irmãos, deixamos de cumprir a nossa parte? Nós deixamos de cumprir a nossa parte porque verdadeiramente não conhecemos a Cristo. A Bíblia diz que aquele que verdadeiramente conhece a Deus, ele ama. E que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E o coração que Deus habita, ele transborda o amor para outras pessoas. Porque Cristo é a fonte inesgotável. Porque Ele é esse amor que não cabe em nosso coração e Ele transborda. E Ele alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Se você ainda não tem sentido que o amor de Deus transborda em seu coração, suplique a Ele para que faça. Ele diz: aquele que tem necessidade de alguma coisa, peça, crendo e nada duvidando, pois Cristo fará. Mas precisamos pedir com fé, irmãos. Porque aquele que pede duvidando, nada vai receber. Porém, aquele que pede com fé, com a certeza, esse receberá. Sétimo ponto, que vai engajar aqui com a mensagem que já estávamos comentando. Ajuda-nos a ser altruísta e a cumprir o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. Pois o que desejo para mim, salvação, vida eterna, uma pátria celestial, reencontro com entes queridos mortos, pessoas que se foram. Como o Henrique falou aqui na oração, a saudade, irmãos, que dói. O desejo que nós temos de reencontrar com esses entes queridos. As pessoas também têm. As pessoas também passam pelas aflições que o mundo tem, irmãos. E muitas vezes nós não olhamos para a dor do nosso próximo. Nossa, eu perdi um ente querido, estou sofrendo muito, mas a palavra de Deus diz que Ele vai me confortar. E o meu vizinho também perdeu. Ele está sofrendo.
e ele não encontra consolo. Você conhece o consolo. Você conhece o Consolador. Apresente para o seu vizinho. Apresente para o seu irmão que sofre. Como eu havia pregado aqui na semana passada, irmãos. O cristão verdadeiramente convertido, que conhece a Cristo, ele não pode se demonstrar indiferente com a dor do próximo, com a dor daquele que está ao seu redor. Não pode, irmão, se demonstrar diferente com a dor do próximo. Precisamos também ser compadecidos deles, assim como Deus é compadecido de nossas dores. Precisamos transmitir esse evangelho, irmãos. Esse evangelho que traz paz. Apresentar a essas pessoas o Espírito Santo que concede a paz que excede a todo entendimento. Como está lá no livro de Filipenses. Filipenses 4, 6, 7 e 8. E se você ler essa mensagem, você vai entender melhor. O Espírito Santo pode conceder o consolo, amenizar o sofrimento do ser humano. Mas ele concederá àqueles que o conhecem, aqueles que aceitam que ele age em seu coração. Precisamos transmitir essa mensagem, irmãos. Essa é a parte que nos cabe. Oitavo ponto que gostaria de destacar. Faz-me empático e parecido com Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. Pois ao pregar, engaje-me na obra salvífica de Deus. Veja a obra que nós somos convidados a participar, irmãos. A obra salvífica. A obra de salvação. De resgatar o ser humano que está mergulhado num tremendal de lama e firmar os seus passos. Essa é a obra a qual nós somos convidados. A obra salvífica. Salvar no pecado e guiar no serviço. Somos convidados a participar. Veja, irmãos, que privilégio dos pregadores do Evangelho. Participar de uma obra tão grandiosa, tão importante, a obra mais importante que já foi colocada nesse planeta. E nós muitas vezes recusamos. Achamos que não somos convidados a fazer parte de algo importante, que não nos sentimos parte de algo importante, de algo relevante. Quando negligenciamos o participar da maior obra estabelecida neste mundo. O serviço da salvação, irmãos. A obra da salvação. Obrigado. Nono ponto a destacar. Pela pregação do Evangelho, o reino de Cristo invade o reino de Satanás, limitando e mesmo quebrando o poder desse inimigo sobre os pecadores. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Colossenses 1,13. Veja, irmãos, que maravilhoso esse texto. O reino de Cristo invade as trevas, invade o reino de Satanás, e a sua luz dissipa todas as trevas. E ele nos liberta do poder de Satanás, que vinha nos aprisionando, irmãos, na prática do pecado. E agora ele nos oferece uma vida de santificação. Um processo que, irmãos, durará a vida toda. Porém valerá a pena, irmãos. Cada passo, cada progresso, vale a pena. E nós vemos o sentido disso. O quão bom é servir a Cristo. O quão maravilhoso é permitir que a sua graça transformadora, de fato, nos transforme. Qualquer ensinamento, irmãos, que fale da graça, sem transformar, não é bíblico. A graça de Cristo ela é uma graça transformadora, que nos transforma e nos salva.
precisamos permitir, irmãos, que através de nossa vida, essa mesma graça também alcance outras pessoas. Transforme a vida de outras pessoas, a vida de outras famílias, para que elas também sejam salvas. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Mas muitas vezes nós rejeitamos. E aqueles que rejeitam, irmãos, o Espírito de Deus, não pode fazer nada. Não pode obrigar essa pessoa. E ele, infelizmente, se retira. E, de fato, irmãos, isso acontece. Não sei quantos conhecem a história de William Foy e Hazen Foss. 2 homens chamados antes de Ellen White para o ministério profético. 2 homens que rejeitaram o chamado, irmãos. E ainda na história conta que, por rejeitarem, o Espírito diz a ele: entristeceste o Espírito de Deus. E o Espírito se retira. E quando se retira, ele quer fazer uma obra a qual ele já não tem mais o poder para realizar. Ele se entristece profundamente. Irmãos, estamos num tempo de oportunidade, de sermos usados. O Espírito Santo quer fazer essa obra através de nós. Permitamos, irmãos. Permitamos ser úteis na obra de Deus. E o 10º e último ponto que eu gostaria de destacar. A palavra de um pecador convertido tem mais credibilidade para outro pregador do que a palavra de um anjo de Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Que a sua palavra, você, miserável pecador, a sua pregação tem mais poder sobre outro pecador do que se um anjo viesse do céu e pregasse? E por que isso? Qual é a razão disso? Qual o motivo? Os anjos não conhecem, por experiência, as lutas, tentações e limitações de um ser humano. São os seres humanos que devem ser embaixadores de Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Jesus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5:20. Também somos carta de Cristo, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. 2 Coríntios 3:3. O papel de embaixador e carta é dado a seres humanos e não a anjos que nunca pecaram. Esse é o motivo, irmãos, pelo qual a pregação do evangelho de um ser humano falho, pecador, tem tanto impacto na vida de outra pessoa. Porque ela entende que se aquela pessoa que estava na mesma condição que ela se encontra foi transformada, então para ela também tem oportunidade. Tornemos conhecidas outras pessoas que para elas também há oportunidade. Cristo nos chamou para essa missão. Precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo faça a obra através de nossa vida. Permitir que reflitamos a luz de Cristo, que é colocada sobre nós. Lembre-se, irmãos, somos chamados discípulos sal da terra e luz. Por qual motivo, irmãos? Porque nós temos conosco uma mensagem que pode restaurar o sabor de viver as pessoas. Porque nós temos em nós uma mensagem, nós temos conosco, porque Cristo nos concedeu, uma mensagem que dissipa as trevas. Uma mensagem de luz, irmãos. E Cristo nos coloca em lugares obscuros, não para você e eu ficarmos reclamando,
Para ficarmos, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Mas há um motivo. É para que nós venhamos brilhar naquele lugar e iluminar as pessoas que ali se encontram. Para esse motivo, nós somos colocados em lugares que se encontram em trevas. Por esse motivo, Deus coloca em nossa vida. Deus permite que nós venhamos ter contato com tantas pessoas cheias de problemas, para que nós venhamos mostrar a elas a solução. É para isso, irmãos, que fomos chamados. Eu me sinto completamente feliz por participar dessa missão. E gostaria que essa mesma alegria também enchesse os seus corações. Porque se vocês tiverem o coração cheio dessa mesma alegria, irmãos, vocês não vão rejeitar o chamado. Aquele que te envia é o mesmo que te prepara, irmãos. Permita que Ele te prepare hoje, para que você seja uma bênção. A palavra de Deus diz, sê tu uma bênção, onde quer que você pisar. Permita que aquele que te abençoa, também abençoe outras pessoas. Convide as pessoas, irmãos. O Evangelho é as boas novas. O que são boas novas? Boas novas, irmãos, são boas notícias. E que boas notícias são essas? Que boas notícias são essas que nós temos para o mundo? A notícia de que há salvação. De que não precisamos mais andar em trevas. A luz já habita entre nós. Nós precisamos simplesmente deixar que ela nos ilumine completamente. Nós não podemos abrir a porta do nosso coração em partes, irmãos. Só em partes. E deixar que Cristo entre só um pouquinho. Só no sábado. Só no culto. Não, irmãos. Precisamos deixar todos os dias. Precisamos deixar Cristo entrar completamente em nossa vida. Ele quer habitar em nós. Cristo está à porta, irmão, batendo a porta do seu coração. E se Ele está batendo é porque Ele ainda está do lado de fora. Mas se Ele está batendo, é porque ainda há chance dele entrar. A chance dele entrar e transformar a sua vida. Arrumar toda a bagunça que está lá dentro. Limpar toda a sujeira. Retirar toda a dor. Ainda há oportunidade. Ainda há esperança. Mas a palavra também nos adverte, irmãos, que haverá um tempo que não terá mais tempo. Quando Cristo deixar de interceder no santuário celestial, irmãos, o tempo findará. Não venhamos esperar que esse momento chegue para querer levar a mensagem a outras pessoas. Para deixar Cristo entrar completamente em nossos corações, porque as pessoas procurarão por Ele, porém não acharão. Mas hoje é a oportunidade, irmãos, de dele ser encontrado por você. Por aquela pessoa que sofre. E que nós muitas vezes não nos compadecemos. Aceitar Cristo no viver, irmãos. E viver com Cristo. Eis a mensagem de hoje. Vamos transmitir juntos essa mensagem. Como está você no assunto da pregação do Evangelho? Eu sei que essa pergunta é feita diversas vezes. Praticamente todos os pregadores que sobem aqui, eles fazem a mesma pergunta. Mas através da repetição, irmãos, vem o aprendizado. Por que o Espírito Santo insiste tanto em nos fazer essa pergunta? Talvez seja porque ainda não nos encontramos preparados. Ainda não viemos nos encontrar participantes dessa obra. Procrastinando, vamos deixar para amanhã. Depois eu vou. Depois eu faço. Você se encontra engajado hoje? Se não, por quê? A verdade é que Deus não tem a outra boca senão a nossa, irmãos. Outros pés que não os nossos. Outras mãos que não as nossas. Ele poderia pregar o Evangelho mais rapidamente e melhor por outros meios.
Mas Deus, Ele prefere contar com você. Entenda, irmãos, a oportunidade que você tem de participar de uma missão tão importante. E como eu já havia dito, a mais importante desse mundo. Salvar as pessoas do pecado e guiá-las no serviço. Guiar essas pessoas rumo ao céu para um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Nosso irmão Henrique irá cantar mais uma vez e peço que os irmãos se atentem ao louvor. E que o Espírito Santo te toque mais uma vez através dessa canção.